Paz do Senhor Jesus, amém? Eu pedi ao Senhor uma confirmação se era para fazer esse vídeo. E o Senhor me deu Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? Às vezes a gente fica perguntando assim, a gente pensa dessa forma. O Senhor não fala comigo, por que o Senhor não fala comigo? Por que eu não consigo ouvir a voz do Senhor? Por que o Senhor fala com fulano, com ciclano e não fala comigo? Você tem parado para ouvir Deus? Porque muitas das vezes a nossa cabeça fica tão cheia, tanta coisa para fazer, que a gente ora, a gente conversa com o Espírito Santo durante o nosso dia, mas a gente não consegue parar a nossa mente para ouvir o Senhor. Muitas das vezes, a situação que a gente está vivendo, ou o processo, a circunstância não consegue nos permitir ouvir o que o Espírito Santo tem para falar. O Espírito Santo, ele quer falar com todos nós. O Espírito Santo, ele anseia por esse relacionamento, ele anseia por dar direcionamento. Mas às vezes a nossa mente, nós não conseguimos ouvir, porque o Espírito Santo, ele fala com cada um de uma forma. Ele fala com cada pessoa de um jeito. E ele vai falar da forma que nós possamos entender. Ele é simples, ele é suave, ele é nosso amigo. Ali na passagem da mulher samaritana, o Espírito Santo, o Senhor Jesus, perdão, ele foi ter um encontro com aquela mulher. Quando ele falou para ela da água, a primeira coisa que ela queria era resolver ali o problema físico dela, naquele sol, cansada, né? Sendo rejeitada pela sociedade, envergonhada, se sentindo pequena. Então ela apareceu ali um Senhor, né? Um homem que podia ajudá-la. Então a primeira coisa ela pensou no problema físico, e não é diferente. A primeira coisa que a gente quer que o Senhor Jesus faça, resolva, nos ajude, resolva o nosso problema, resolva a nossa enfermidade, resolva a nossa dor, resolva a nossa vida sentimental, nossa vida financeira, nosso emprego. Como aquela mulher, a gente não é diferente. E ali mais na frente, quando o Senhor Jesus, ele falou ali sobre o marido dela, ele revelou, ela falou, nossa, é um profeta, é um homem de Deus. Ele revelou a minha vida. Aí ela já queria saber aonde ela devia adorar, de que forma ela se aproximava de Deus. Quando ela viu que era um homem de Deus, ela queria saber de como ela teria esse Deus, como ela se aproximava dele. Aí ela começou a perguntar onde é o lugar certo de adorar. Creio eu que ela se sentia longe do Senhor, que ela se sentia indigna, incapaz, falha, né, pecadora, para se aproximar do Senhor. E muitas das vezes não é diferente. Às vezes a situação nos machuca tanto ao nosso redor, que a gente se sente longe de Deus, a gente se sente indigno, a gente se sente falho. A gente não sabe a forma de se aproximar novamente do Senhor. Eu falo porque o Senhor falou comigo. Muitas das vezes a gente não sabe de que forma voltar a ouvir a voz do Senhor ou ouvir a voz do Espírito Santo. Assim o Senhor falava no meu coração. Mas quando o Senhor, ele falou que ele era o Messias, ali ela confirmou que ela já sabia que a vinda do Messias ia vir. Ela quis dizer que ela já conhecia a palavra, ela sabia que o Messias ia vir. Mas o Senhor, ele queria algo mais, ele não queria só ensinar ali a palavra para ela, que o Messias ia vir. Ele queria se revelar para ela. Ele queria tocar ela de dentro para fora. E assim ele fez. E quando ela foi tocada de dentro para fora, a primeira coisa que essa mulher fez foi largar tudo e ir falar para todas as pessoas que foi tocada por Deus, que houve ali uma transformação dela, dentro dela. O cenário dela era o mesmo, a vida era a mesma, a dor continuava, a enfermidade, talvez a vida financeira, a vida sentimental ainda frustrada, ou a vida ministerial, que às vezes você tem sonhos, né, no seu ministério, planos na presença do Senhor, né, na obra de Deus, e ainda não aconteceu. O cenário ainda era o mesmo na vida dela, mas ela foi tocada e houve ali uma transformação de dentro para fora. O Senhor Jesus, ele fez algo de dentro para fora naquela mulher, e só o que ela queria, a prioridade dela, ela falar para as pessoas que existia esse amor, que existia essa transformação, que existia algo que o Senhor faz dentro da gente, que é de dentro para fora, que independente do cenário, independente do que esteja acontecendo, há uma transformação, há um toque do Espírito Santo. Essa paz que excede, esse toque, esse amor do Senhor em meio ao caos. Foi o que ele fez na vida dela. Tire tempo na presença do Senhor, mesmo que você não entenda a Bíblia. Muitas das vezes eu li a Bíblia e falo, Senhor, fala comigo. E eu não entendia a palavra. Insista, tenha sensibilidade. O Senhor Jesus fala assim, olha as estações da figueira.
Porque há um tempo para todas as coisas. Há tempo que o Senhor vai estar em silêncio. Há tempo que o Senhor vai falar no seu coração. Vai falar através de várias formas que você vai entender. E há tempo que Ele vai falar, senta aqui. Você está muito agitada. Você está trabalhando muito. Você está fazendo muito. Você não está parando para me ouvir. Você não está conseguindo me ouvir. Senta e ouve o que eu tenho para te falar. Mas nesse período de sentar, irmãos, nesse período de ouvir, esteja sensível sempre à voz do Espírito Santo. Busque, adore. Se Ele quiser falar, se for tempo dele falar, amém. Mas se não for tempo, não determina prazo para o Senhor. Só busque. Seja dependente do Espírito Santo, completamente dependente dele. Que no tempo certo Ele vai falar com você. Eu creio, no tempo certo Ele vai te tocar e fazer essa transformação de dentro para fora, como Ele fez na mulher samaritana.